Vem pra cá que a gente vai falar com ela, já tá por aqui, Luísa Cervenka, maravilhosa. Vamos falar de filhote? Ah, falar de filhote é tão bom. Não é? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Tudo ótimo, lindona. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Ah, gente, eu sei que pode parecer uma missão muito difícil em muitos momentos, dependendo do bichinho. Tem gente que pensa em desistir, o que eu acho muito esquisito. Tem gente que desiste de fato, porque não dá conta. Mas é porque não tá fazendo a coisa certa. Tem dicas que são, assim, que mudam a vida, não só da família para muito melhor, mas também do bebê que está sendo adaptado. Vamos falar justamente dessa adaptação do filhote à nossa casa. A gente sabe que filhote é arteiro. Criança não serve para fazer bagunça? Exatamente. Tem uma música do Palavra Cantada que fala, criança não trabalha, criança dá trabalho. E bichinho também é assim, gente. É verdade. Se não quer, não compra briga, né? Exatamente. Tem algumas pessoas que criam umas expectativas meio estranhas quando a gente fala de, principalmente, filhotes de cães e gatos. Então é importante a gente adequar a nossa expectativa com a realidade. Vamos começar falando sobre o ambiente. Eu sei que os riscos que o ambiente pode trazer para os nossos bebês podem ser grandes, né? Principalmente se a gente nunca teve um bebê animal em casa. Desde um fio de celular que tá ali, que fica mais perto do chão, carregando. Porque os bichinhos são muito curiosos e vão fuçar em tudo. Isso é fato, né, Lu? Exatamente. Os filhotes, eles estão descobrindo o mundo através da boca e do olfato. Então, eles vão buscar realmente morder as coisas, cheirar o que não deve, pegar aquela planta de estimação que fica no chão, mas que é tóxica para o cachorro. O gato vai tentar escalar aquela coisa que não pode. Então, é importante a gente prestar atenção nas necessidades básicas dos comportamentos dos animais para a gente oferecer um ambiente mais seguro. Mas é natural isso acontecer, a gente tem que dar uns descontos. Ah, muito bom. Então vamos falar do ambiente. A gente falou sobre esses riscos, né, que o ambiente pode trazer. Quais são os mais comuns do que você já sabe de pequenos acidentes que já aconteceram com os bebês curiosos em casa? Primeira coisa são os elementos, os objetos que liberam farpa, que liberam pedaços. Então, muitas vezes os cachorros vão buscar isso para morder. Então, se libera um pedaço de fio, por exemplo, isso pode ser engolido, tanto no caso dos cães quanto no caso dos gatos. Então, a gente tem que prestar muita atenção em quais objetos que a gente vai deixar disponível na nossa casa. Além disso, a gente tem que tomar também muito cuidado com janelas, portas e escadas. Mesmo que o filhote não seja tão pequenininho, ele pode tentar subir em algum degrau e escorregar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E portas, fuga, né? O filhote, ele tem uma facilidade de ter uma agilidade de fuga. Então a gente tem que tomar cuidado com as portas e as janelas sempre teladas. Por mais que seja um cachorro pequenininho, exatamente. Toda fresta pode ser uma possibilidade de acidente. Então tem que telar sacada, janela, todas essas possibilidades de acidente. E coisas que são roíveis, não sei se existe esse termo, que ficou bem ruim, inclusive, mas coisas que o bichinho pode roer, que podem, de repente, fazer mal para o estômago, ele não conseguir digerir o suficiente. Gente, cachorrinho rói tudo que encontrar pela frente. Então, tudo que você puder deixar mais longe dele, em lugares mais altos, melhor, né? Sim, e além disso, propiciar esse comportamento que é absolutamente natural em objetos específicos para isso. Então, oferecer os mordedores, oferecer os enriquecimentos ambientais, os dispositivos alimentares para a gente focar a atenção do cachorro no que pode, para ele não se interessar tanto pelo que não pode. Pelo que é nosso, né? Meia, chinelo, né? Aquelas coisas que costumam ficar no chão. Cuidado com tudo isso, tá, gente? Pode não só ser um prejuízo financeiro para você, como também fazer mal para o bichinho. Agora, deixa eu lembrar que a gente está aqui aberto para perguntas, então pode mandar, tá? Por mais que o assunto seja filhote, mas você tem dúvidas sobre o comportamento animal de uma forma geral, pode mandar no @Revista da Manhã, que a Luísa tá aqui para responder para você, tá? Vamos falar da alimentação? É muito comum os donos de pets que já têm animais adultos em casa, de repente vem, ou já tem um adulto e vem um filhotinho, fala, bobagem esse negócio de ração específica de filhote, vou dar essa aqui mesmo, já tem essa aqui, já cresce, já tá mais nutrido, mais fortinho. Qual é a importância de dar a ração correta, coerente e condizente com a idade, com o tempo daquele animal? Quando a gente fala em desenvolvimento do filhote, a gente pensa principalmente no fortalecimento de ossatura, desenvolvimento neurológico. Então, ele ainda tem uma plasticidade, ele tem uma habilidade de modificação ao longo do seu crescimento. Então, é importante que ele tenha uma nutrição adequada para que todos os ossos, para que todas as partes do corpo sejam formadas de forma adequada. Então, se a gente oferecer uma alimentação de um adulto que já não tem a necessidade desses nutrientes,
alimentos para um filhote, talvez ele tenha um déficit nutricional. E isso pode acarretar em problemas seríssimos, que a gente só vai perceber quando ele já está mais velho. Por isso é muito importante a gente seguir as recomendações do médico veterinário, ele que deve prescrever qual é a melhor alimentação para o filhote. Uma questão que muita gente sofre com isso é aquela coisa do pedacinho para o cachorrinho. Se a gente evita esse comportamento nosso para com eles desde pequeno, a gente evita também de ter aquele animal do lado da mesa pedindo assim, ah, olha, tô aqui, me dá um pedacinho. Ou o fato deles serem tão apurados, né? A gente ser tão apurado, a gente vai ter o animal pertinho da gente de qualquer forma, na hora da comida. Ele só vai tentar algo que ele já sabe que funcionou. Então, se uma vez na vida, não importa se foi a visita, o avô, o filho de 2 anos que deixou cair alguma coisinha e o cachorro teve sucesso nessa questão de ficar ao lado dos tutores na hora da alimentação, isso vai se tornar um comportamento. Então, é importante sim a gente ensinar não só de não oferecer aquela pontinha de pizza, aquele pedacinho de pão, mas principalmente a gente oferecer atividade para esse cachorro enquanto a gente se alimenta. Então aproveitar que a gente vai se alimentar e oferecer também a alimentação dele num comedouro lento, num brinquedo, em algo que faça com que ele passe mais tempo se alimentando e preste atenção naquilo e nem perceba, nem preste atenção que a gente está ali comendo. Exatamente. Que interessante essa dica dos comedouros lentos, né? Porque existem hoje tantas opções em brinquedos, né? Que a gente coloca a comida ali dentro e ao mesmo tempo que ele se diverte, a gente dá uma atividade já para ele, enfim, ir se desenvolvendo, ele já vai se alimentando também, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente consegue fazer com o material que a gente tem em casa. Garrafa PET, caixa de ovo, toalha, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Inclusive tem lá no meu canal do YouTube, youtube.com/LuizaCervenka, tem uma playlist de Do It Yourself, onde eu ensino a fazer vários brinquedos. Ai, que legal. Ai, eu já fiz brinquedo de gato. Aqueles de arranhador de papelão. Sei. Toda caixa que chega em casa eu vou guardando. Gente, porque você vai comprar um, é muito caro. E a gente faz, fica baratinho, quer dizer, de graça. A caixa normalmente chega, a gente nem percebe. E eles adoram, né? Amam, é muito bom. Deixei aqui a pergunta no ar, né? A pergunta que aposto que tem muita gente parado, prestando atenção, esperando você responder. Essa questão do xixi, do cocô, as necessidades fisiológicas do bichinho, que tá chegando agora e ainda não sabe muito bem como proceder, tadinho. Então deu vontade, ele vai fazer. Como é que a gente faz para designar um local correto e fazer direito para ele se adaptar mais rápido? A primeira coisa é a gente ter um local absorvente, um material absorvente. Então, ter o próprio tapete higiênico, utilizar fraldinhas que a gente consiga colocar, o cachorro vai, faz as suas necessidades, aquilo é absorvido e resolvido. O cachorro não gosta de fazer em local que depois o xixi fica ali, o cocô fica ali, ele gosta sempre de local limpinho. Então, esse é o primeiro ponto, sempre deixar um local absorvente para o cachorro fazer xixi. Segundo ponto, ele tem dificuldade de se encontrar se sua casa for muito grande. Então, o ideal é a gente diminuir, restringir o espaço desse cachorro para que seja mais fácil ele encontrar, por exemplo, o tapetinho, a água, a própria caminha dele. Então, colocar em espaços menores vai facilitar o acerto. Além disso, sempre trabalhar com recompensa positiva. Fez xixi? Ai, que lindo, muito bem, isso mesmo. Faz festinha, dá um biscoito, dá um petisco que ele goste muito. Isso vai ajudar bastante a aumentar a quantidade de acertos. Agora, quando ele fez errado, não adianta dar bronca, não adianta brigar, não adianta esfregar focinho, nada disso. A única coisa que a gente vai fazer é limpar e ignorá-lo por pelo menos ali uns 15, 20 minutos sem falar com ele, como se não tivesse cachorro em casa. Agora, a gente precisa lembrar que alguns acidentes podem acontecer. Então, o esfíncter, que é aquele músculo que segura o xixi, ele fica maduro por volta de 6 a 8 meses. Então, até essa idade podem acontecer os acidentes. Então, a gente já tem que ficar precavido. Se for levar para o quarto, leva com tapetinho junto. Se for levar para a sala, leva com tapetinho junto. E sempre que ele puder, passear, porque isso vai facilitar com que ele faça o xixi e o cocô no passeio e não dentro de casa. Com os gatos, a adaptação muda? A forma de fazer é diferente? Porque o gato vem meio pronto, já sabendo que a areia é o lugar dele fazer, né?
Bem que às vezes eles gostam de um tapete ou outro também, meio aleatório pela casa, mas o gato já vem meio pronto com essa história do xixi, né? Sim, os gatos, eles aprendem a utilizar a areia num momento muito cedo. Então, quando eles já chegam na nossa casa, é absolutamente natural para eles buscarem um local onde eles possam exercer o comportamento sanitário natural, que é cavar, fazer o xixi, enterrar e sair. Então, normalmente ele vai buscar realmente a caixinha desde que ela não esteja no local de passagem, desde que ela não esteja no local com muito barulho. Tudo isso a gente precisa se preocupar, mas daí o gato vai aprender rapidinho a utilizar a areia. Outra coisa que os bebês precisam muito, eu tô vendo essa cena desse gato dormindo tão gostoso. Olha, essas imagens, elas são, né, um colírio para os olhos da gente. O bebê precisa dormir muito e é importante que a gente respeite, né, esses momentos da soneca. Quanto tempo, em geral, os bebês dormem? Os cachorros, eles vão dormir em média ali umas 16 horas, 15, 16 horas por dia. Então ele dorme umas 8 horas por noite e ele tira micro cochilos ao longo do dia. É muito importante a gente respeitar o espaço deles, principalmente oferecendo um local como uma caminha, um cobertorzinho, onde ele entenda que se ele for ali, ninguém vai perturbá-lo, ninguém vai lá fazer carinho, dar beijinho, amassar. Eu sei que é difícil, eles são muito fofos. É difícil resistir, meu Deus. Como é que a gente tem algum segredo, alguma dica pra gente pra resistir? Respirar fundo, mudar o foco, mas fazer o bolo de chocolate, a mousse de chocolate de abre hoje. A geladeira e vai comer. Isso. Tem que desviar o foco pra comida, senão a gente quer ir lá morder, macetar, porque é muito gostoso. Vamos falar agora sobre... A gente estava falando sobre as perguntas aqui, né? Que o pessoal tá mandando um monte, gente. Olha quanta pergunta tem pra você. Xixi e cocô. Esse assunto realmente... Lu emagrecendo. Que coisa boa, Lu. Gostei. Lu _ emagrecendo. Sobre xixi e cocô. A minha bacia tem 8 aninhos e sempre fez xixi e cocô na grama. Porém, a grama saiu de lá e entrou uma piscina no lugar. Aí ela já tentou pôr jornal, areia higiênica, pipi dog, nada funcionou. Ela fica fazendo na garagem. O que mais ela pode fazer para tentar mudar esse comportamento, fazendo num lugar só ou no lugar certo que ela gostaria que fizesse? O ideal é a gente oferecer um espaço semelhante ao que ela tinha antes. Então hoje a gente tem tanto as gramas naturais quanto as artificiais, que a gente pode fazer um cantinho ou na garagem ou ali perto onde era o cantinho dela. Então os cachorros não gostam muito assim de mudanças, então para ela talvez tenha sido um pouco brusca essa diferença entre a grama e agora o local novo. Então tente trazer um espaço um pouco semelhante ao que ela tinha, então com a grama sintética ou com uma caixa de grama natural. E daí você vai ver que ela vai buscar mais esse local. E não se esqueça de passear, principalmente em praças que tenham grama, que dela vai preferir fazer lá do que na sua garagem. Agora, quando o gato está fazendo xixi em lugar errado, como é que faz? Olha só o caso da Regina Célia. Minha gata não faz xixi na caixa de areia, mas faz na caminha. O que ela faz? Primeira coisa, levar ao médico veterinário especialista em felinos. Normalmente, o motivo que leva os gatos a fazerem xixi e cocô fora da caixinha é clínico. Pode ser uma cistite, uma infecção urinária, pode ser dor, pode ser uma infinidade de questões. Então é muito importante, a primeira coisa, a gente levar ao médico veterinário para fazer uma avaliação. Além disso, a gente precisa levar em consideração o tamanho da caixa, o tipo da caixa, a localização da caixa e principalmente o tipo do substrato. Nem sempre os gatos gostam do substrato que a gente prefere, então a gente precisa entender o que eles gostam para oferecer e assim eles ficarem mais tranquilos tendo seu comportamento natural. Mas entenda, se ela está preferindo fazer na caminha do que na caixa, alguma coisa não está bem aí. Olha, que dica boa, hein? Depoimentos das pessoas aí dividindo com a gente suas experiências para que a gente não faça igual. Olha só, a Peppa Pug, amei esse Instagram, amei. E é uma pug fofa aqui na sacada, na janela, coisa mais linda, a Gláucia. Uma vez dei aquele petisco próprio para escovar o dente e não percebi que ele era destinado a cães adultos. E ela deu pra Pug enquanto era filhote. Como resultado, meu filhote teve diarreia com sangue. Olha aí, gente, é um alerta super importante esse que ela fez. Outra coisa, o Rodrigo tá dizendo aqui que tem uma salsicha, que há 3 anos, quando ela tinha 8 meses, ele quebrou a patinha dela quando foi tentar fechar a porta rápido para ela não fugir. Então, olha só que importante que é a gente, eu acredito que esse é um alerta bacana, que de repente você detecta outra coisa dentro dessa história, mas você olhar onde está o seu animal antes de abrir a porta.
né? De repente, ver que ele está mais distante para dar tempo, né? Se é um animal daquele danadinho que aproveita uma oportunidade, para a gente, no impulso, às vezes, não machucar o animal sem querer. Ele diz que sente culpa até hoje por isso. Ela tá ótima hoje, tá? Mas ele se sente culpado até hoje por isso, né, Luísa? E é muito importante a gente associar muitas vezes as nossas saídas e as nossas chegadas a um local de conforto, como por exemplo a caminha. O cachorro não precisa ficar nesse desespero de querer ir com a gente. Ele pode ficar tranquilo na caminha, mas para isso ele precisa ser ensinado a ficar lá e associar algo positivo, como por exemplo um mordedor, como por exemplo algum brinquedo muito legal. Então, se o cachorro está muito angustiado para sair com você, de duas uma, ou ele não consegue ficar sem você e ele sofre por isso, ou ele quer muito passear e você não passeia o quanto ele gostaria. Então são as duas coisas para a gente prestar atenção e avaliar, para a gente tomar uma atitude para que o nosso cachorro seja sempre feliz e tranquilo. Muito bom. A Cris, bom dia para você também, Cris. Ela pergunta o seguinte: cropofagia canina. Qual o melhor método para evitar que o cachorro não coma suas próprias fezes ou fezes de outros animais, né? Comer as próprias fezes é um comportamento absolutamente natural da mãe com o filhote. Então, quando o filhote é muito pequenininho, ele faz ali um cocôzinho, a mãe já vem, já lambe e já come tudo, porque é uma forma dela tentar evitar qualquer possibilidade de doenças ou mesmo de predadores. Então é um comportamento natural que o filhote vai aprendendo. Só que tem como ensinar isso, principalmente se a gente não ficar dando tanta importância para o cocô. Muitas vezes o cachorro faz cocô, a gente faz, ai, de novo cocô. Não, a gente já faz uma cara de nojinho. Com isso, o cachorro já presta atenção e ele acha que a gente não está gostando de alguma coisa que ele fez. E normalmente ele associa ao ato de fazer o cocô. Então, para resolver isso, ele vai e come. Então, é importante a gente sempre ter uma forma festiva. Ele fez cocô, muita festa, muita alegria, e limpar essas fezes sem que ele veja e oferecer uma brincadeira, alguma outra coisa para que ele possa interagir mesmo depois de fazer cocô. Quer dizer que ele aprende com a mãe dele a fazer um negócio desse? Exatamente. Mas legal. Também tem algumas doenças que podem facilitar a coprofagia. Então é importante levar ao médico veterinário também. Pode ser falta de algum nutriente, alguma vitamina, proteína, alguma coisa nessa linha? Pode e normalmente é. Também tem problema de verminose. Alguns cachorros, eles comem as próprias fezes por problema de vermes. Então é sempre importante levar ao médico veterinário para ver se está tudo bem com a saúde dele. E vermifugar a cada pouco também é super importante, né? A gente dá o vermífugo, eu não sei há quanto tempo a gente precisa dar, cada 6 meses normalmente? Varia de caso a caso. O médico veterinário que avalia isso precisamente. Tá. Bom, gente, tem dicas aqui que o pessoal tá pedindo. A questão do xixi, eu falo que ela é crônica para muita gente, é complicado, ó. Mas eu acho que a dica você já deu, né? No caso da outra querida aqui que perguntou. Mesa com detalhes de amor. Meu pincher às vezes faz xixi no lugar errado, ele tem 2 anos e 6 meses. Aquela dica de colocar tapetinhos, de oferecer outras opções para ele é uma boa. Sim, e principalmente entender o que leva ele a fazer xixi errado. Será que ele está com medo de fazer no lugar certo? Será que ele está demarcando o território? Será que ele não sabe qual é o local certo de fazer? Será que ele precisa passear mais? Será que ele está com algum tipo de receio? Enfim, a gente precisa entender porque ele está fazendo xixi no local inadequado e daí conseguir corrigir. Mas aquela dica de passeio e principalmente aumentar a oferta de tapetes higiênicos ajuda e muito. Tá bom. E o Diego também, com relação ao gatinho dele, xixi no cobertor dia sim, dia não. Ah, meu Deus do céu. Aí você também deu a dica de observação, né? Pra ver qual é o motivo que tá levando a fazer isso. Mas às vezes, nem sempre a gente tem esse feeling, né? Que vocês, terapeutas comportamentais dos animais, têm. Então, de repente, vale a pena você que está com essa questão crônica acontecendo aí, contratar um especialista, né? Para observar o que está acontecendo no ambiente e dar dicas aí certeiras, né, Luísa? Exatamente. A gente consegue entender individualmente, caso a caso. Ah, e funciona muito, viu, gente? Então, quer fazer contato com a Luísa? Luísa Cervenka, com K, tá? .com.br, luisacervenka.com.br. Tem canal no YouTube, tem Instagram, conta tudo. O Instagram é @luisacervenka e o canal do YouTube é youtube.com/luisacervenka. Qualquer dúvida pode me chamar por mensagem no Instagram que eu respondo. Muito bom. Um beijo, bom fim de semana. Obrigada pra você também. Até a próxima, linda. Até.